Olá amigos, sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora à questão de número 97 do nosso simulado. Uma questão de competência 4, habilidade 14. E a questão diz o seguinte: o processo de hematose envolve trocas de gases que são transportadas através de finas membranas do corpo humano. Lembrando que hematose é o termo dado à transformação do sangue venoso em sangue arterial. Ele fala de finas membranas. Quando falamos de finas membranas, referenciamos o tecido epitelial de revestimento simples, porque tem só uma camada de células, pavimentoso, porque essas células são achatadas, então forma uma fina membrana. Quando a gente fala de respiração, tem dois tecidos epiteliais simples pavimentosos que devemos considerar. O primeiro dos alvéolos pulmonares e o segundo do próprio capilar sanguíneo, que é o endotélio. Vamos continuar lendo a questão. No corpo humano, para saírem do ar presente no pulmão e entrarem no interior dos capilares, através de quem? Do endotélio. E gases que fazem o caminho inverso. Sim, quem faz o caminho inverso? O gás carbônico, que ao ser produzido pela respiração celular, está em grande quantidade dentro da célula. Então esse gás carbônico vai sair da célula e ele vai para o sangue, né, para ser transportado lá para o pulmão, onde vai ocorrer de novo uma nova transformação, libera o gás carbônico para o ambiente, recebe o oxigênio e aí é que é a hematose em si. Para que esse processo ocorra, é necessário que haja uma diferença de concentração dos gases respirados entre o sangue e a atmosfera. Perfeito. Por que essa diferença é importante? Porque estamos falando de um processo de difusão, onde o oxigênio e o gás carbônico funcionam como soluto. E é importante que você lembre que essa difusão, diferente da difusão de íons, diferente da difusão de moléculas um pouco maiores, não necessita de uma proteína facilitadora, de uma proteína carreadora. Porque se necessitasse, seria uma difusão facilitada. Como não necessita, estamos falando de uma difusão do tipo simples. Professor, por que não é osmose? Porque na osmose, quem é transportado não é o soluto, mas sim o solvente. E não é do meio mais para o menos. Osmose é como se fosse uma difusão ao contrário. É do menos para o mais. Vamos ver então, aí você tem aqui uma figura que ilustra bem isso. Chama a atenção de vocês justamente para a hemoglobina, que tem 4 pontos de associação com o oxigênio. Então existem 4 núcleos de saturação com o oxigênio. E quando o sangue fica venoso, esses núcleos de ligação com o oxigênio não ficam todos ocupados pelo gás carbônico, não. Basta que você tenha um, no máximo 2, que você já tem uma saturação de gás carbônico muito grande. Não fica totalmente gás carbônico, não. Agora, um grande risco é quando é monóxido de carbono, porque aí ele vai ocupar praticamente todos os sítios e o indivíduo não transporta oxigênio, ele morre sufocado. Então, uma figura também aí muito interessante, muito bonita, tirada do livro de Fisiologia Animal. Essa diferença é essencial. Que diferença? A diferença de concentração. Pois o referido transporte é de que tipo? Já comentamos, é uma difusão do tipo simples. Bombeamento seria um transporte ativo e a osmose, como eu falei, uma difusão às avessas. O que é pinocitose, professor? Enquanto que a fagocitose é o englobamento de grandes partículas sólidas, pinocitose é o englobamento de pequenas partículas dissolvidas em líquido. Por isso que pino significa bebê. Nessa questão de número 97, a alternativa certa é a letra D.